Sejam bem-vindos. Quero que pensem na última vez que se sentiram ansiosos, sobrecarregados, com raiva de algo que não podiam controlar. Uma notícia no jornal, o trânsito caótico, a atitude de outra pessoa. Essa sensação de impotência, de ser arrastado pelas circunstâncias, é uma experiência universal. E se eu dissesse que há mais de 2000 anos, pensadores desenvolveram um sistema operacional para a mente humana? Uma filosofia prática para transformar a ansiedade em tranquilidade, o medo em coragem e a raiva em sabedoria? Essa filosofia é o estoicismo. Hoje, vamos embarcar numa jornada para descobrir como os ensinamentos de um mercador que perdeu tudo, um escravo e um imperador, podem nos dar as ferramentas para construir uma fortaleza interior inabalável em pleno século XXI. Nossa história começa por volta de 300 a.C., em Atenas. Nosso protagonista não é ateniense. Zenão de Cítio era um rico mercador fenício. Sua vida era o mar, o comércio, a prosperidade. O mar que lhe deu tudo, lhe tirou tudo. Seu navio, carregado de púrpura, naufragou, e Zenão se viu em Atenas, sem nada. Poderia ser o fim. Mas para Zenão, foi o começo. Em uma livraria, ele se deparou com os escritos sobre Sócrates e ficou fascinado. Perguntou ao livreiro onde poderia encontrar homens como aquele. A resposta o levou aos filósofos cínicos, conhecidos por seu desapego radical aos bens materiais. Zenão aprendeu com eles, mas sentiu que algo faltava. Ele não queria apenas rejeitar o mundo exterior, mas sim aprender a viver nele, com integridade e paz, independentemente das circunstâncias. Então ele começou a ensinar, não em uma academia, mas em um lugar público, um pórtico pintado, a Stoa Poikile, de onde vem o nome estoicismo. Ali, ele compartilhava uma ideia radical. A felicidade, ou eudaimonia, não depende de riqueza, saúde ou fama. Depende apenas de uma coisa: da virtude. Viver de acordo com a nossa natureza racional, com excelência moral. Zenão foi sucedido por Cleantes, um ex-lutador que trabalhava à noite para estudar de dia, e depois pelo brilhante Crísipo, que escreveu mais de 700 livros. Dizem que Crísipo morreu de rir de sua própria piada sobre um burro. Uma morte inusitada, mas que talvez mostre que o estudo da virtude não precisa ser sem alegria. Eles estabeleceram os 3 pilares da filosofia: a lógica, a física e a ética, a arte de viver bem. Pense em um momento em que você perdeu algo que valorizava. Como reagiu? Os estoicos nos convidam a refletir: o que realmente define nossa felicidade? O que está em nosso controle e o que não está? Vamos explorar essa ideia fundamental. 12 séculos se passaram, e o poder se deslocou da Grécia para Roma. Com a expansão do império, as ideias estoicas encontraram um terreno fértil. Foi em Roma que o estoicismo se tornou ainda mais prático, um guia para a vida diária. E aqui encontramos as 3 figuras mais influentes. Primeiro, Sêneca. Um dos homens mais ricos de Roma, dramaturgo e conselheiro do imperador Nero. Sêneca viveu no auge do poder e da intriga. Ele conhecia a ambição, a riqueza e o perigo. Em suas cartas ele nos ensina a lidar com a raiva, a superar a dor, a valorizar o tempo e a encarar a mortalidade. Ele dizia: não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito. A vida não é medida pela duração, mas pela profundidade. Temos Epicteto. E aqui a história toma um rumo fascinante. Epicteto era um escravo. Sua perna foi quebrada por seu mestre, e ele mancou por toda a vida. Ele não tinha nada, nem mesmo seu próprio corpo lhe pertencia. E foi dessa privação absoluta que ele ensinou a mais pura forma de liberdade. Para Epicteto, a liberdade não é externa, é interna. Ele desenvolveu a ideia da dicotomia do controle, talvez a ferramenta estoica mais poderosa. Ele dizia: das coisas existentes, algumas estão sob nosso controle, outras, não. Sob nosso controle estão o juízo, o impulso, o desejo, a aversão, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não estão sob nosso controle o corpo, as posses, a reputação, os cargos, em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Pense nisso. O trânsito, a opinião dos outros, a economia, tudo fora do seu controle. Sua reação a tudo isso? Totalmente sob seu controle. E é nesse pequeno espaço, no seu poder de escolher sua resposta, que reside sua liberdade e sua paz.
E, finalmente, chegamos ao topo. Marco Aurélio. O imperador filósofo. O homem mais poderoso do mundo. Todas as noites, em meio a campanhas militares e a uma praga, ele escrevia para si mesmo um diário. Hoje o conhecemos como Meditações. Não era para ser publicado. Eram seus exercícios espirituais, lembretes para ser um bom homem. Ele se lembrava de ser tolerante com os outros, de agir com justiça, de aceitar o destino com serenidade. Ele praticava o que hoje chamamos de amor fati, o amor ao destino. Não peça que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem. Agora, peguem um papel ou abram as notas no celular. Desenhem uma linha no meio. De um lado, sob meu controle. Do outro, fora do meu controle. Listem uma preocupação atual. O que dela está em cada coluna? Foque sua energia na primeira. É um exercício de libertação. Como vimos, o estoicismo não é uma filosofia de poltrona. É um kit de ferramentas para a arena da vida. Vamos ver mais algumas dessas ferramentas práticas que vocês podem começar a usar hoje mesmo. A primeira é a premeditatio malorum, a premeditação dos males. Parece pessimista, mas é o oposto. Sêneca recomendava pensar no que poderia dar errado no dia. O chefe ser injusto, um amigo trair, perder o emprego. Ao visualizar esses cenários, duas coisas acontecem. Primeiro, percebemos que podemos lidar com eles. Segundo, se eles não acontecerem, sentimos uma imensa gratidão por tudo que deu certo. Isso nos torna mais resilientes e menos frágeis. A segunda ferramenta é o diário filosófico. Como Marco Aurélio, reserve minutos no final do dia para refletir. O que eu fiz bem hoje? Onde eu poderia ter agido com mais virtude? Fui dominado pela raiva ou pelo medo? Esse ato é um motor de crescimento pessoal. A terceira é a visão de cima. Quando se sentir sobrecarregado, Marco Aurélio nos convida a imaginar que estamos flutuando para fora do nosso corpo, vendo nossa cidade, nosso país, o planeta Terra. De repente, nossos problemas parecem pequenos e administráveis. Finalmente, a prática da virtude, definida em 4 componentes: sabedoria, saber o que é bom, mal e indiferente; justiça, tratar os outros com equidade; coragem, enfrentar os desafios; e temperança, autodisciplina. Em cada situação, pergunte-se: qual seria a ação sábia, justa, corajosa e temperante a se tomar agora? Essa é sua bússola moral. A jornada do estoicismo, de Atenas a Roma e agora até aqui, nos mostra uma verdade atemporal. Os desafios externos mudam, mas a natureza humana permanece a mesma. A busca por significado, paz interior e resiliência é tão relevante hoje quanto era há 2 milênios. O estoicismo não promete uma vida sem dor ou dificuldades. Isso seria uma mentira. Ele oferece algo mais valioso: a convicção de que, não importa o que aconteça, você tem o poder de responder com virtude e manter sua tranquilidade. Ele nos ensina que o obstáculo é o caminho. A história que contei hoje não é apenas sobre filósofos distantes. É sobre você. É sobre a fortaleza que você pode construir dentro de si mesmo, tijolo por tijolo, com cada escolha consciente, cada reflexão, cada desafio enfrentado com coragem. Eu os desafio a não deixar que esta hora seja apenas intelectual. Escolham uma ferramenta que discutimos: a dicotomia do controle, a visualização negativa pela manhã ou o diário à noite. Pratiquem-na por uma semana. Observem o que muda. O estoicismo não é lido, é vivido. A jornada de Zenão começou com um naufrágio. A sua pode começar hoje, com uma simples decisão: focar no que você pode controlar, agir com virtude e encontrar a serenidade, não importa a tempestade. A construção da sua fortaleza interior começa agora.